E aí galerinha, Noob Digital aqui com a Noob Collection. Hoje a gente está trazendo uma versão da celebração de 10 anos da animação do Tokyo Ghoul. Aqui vocês conseguem ver o selo, ó. 10 anos de animação. E aqui a gente tem uma caixa da versão de luxo, né? A Deluxe que eles chamam. E a gente tem aqui na parte traseira, a gente tem apenas uma referência aqui, onde tem referência a Shueisha, Tokyo Ghoul, produção, comitê de produção. Então é uma caixa, é uma luva na verdade, uma luva linda, né, que tem aqui detalhe da máscara do Kaneki. Então esse aqui é o Rafukaguja Kaneki, a versão Deluxe, né? E é a versão no anime onde ele vai fazer a invasão lá da sede e ele acaba praticando o canibalismo, quem assistiu o anime sabe, e aí evolui a Kaguni dele para Kaguja, né? E é a centopeia. E essa aqui é a versão deluxe, né? E ela foi lançada lá nos Estados Unidos, né? O produtor, né? A empresa que lançou é a Jazzwares, né? Uma produtora de toys americana, né? Que deteve aí os direitos para lançar. Agora vamos dar uma olhada aqui, tirando a luva, né? Que é muito bem feita, por sinal. Ela é aquele material mais resistente. E aqui a gente tem uma parte onde a gente tem propriamente dito a caixa, né, do boneco. Aqui a gente tem uma referência aos 10 anos da animação, mais uma vez no selo, que também é uma fechadura, e aqui a gente tem a marca da Jazzwares, que é a Total Anime, né, que é responsável por produzir esse tipo de material sobre animes, né? Aqui a gente tem um selo da Jazzwares Vault, né, Edition, que aqui é exclusiva, porque eles fizeram apenas 3.500, aqui vocês veem o selo, ó, 3.500, e aqui é uma dessas 3.500 peças, tá? No caso da gente, a gente tem duas peças, e uma vai ficar disponível para quem quiser lacrada, né? Adquirir ela da gente aí, tá? Então, abrindo aqui a fechadura, mostrando aqui a lateral, tem o nome do Ken Kaneki, uma logo sutil aqui da Crunchyroll. Aqui atrás a gente tem um design com a caixa roxa e o Kaneki aqui na sua forma, né, da Rafukaguja. E aqui é a marca novamente da Total Anime, né, que a gente já vê o formato de centopeia, né, que foi desenvolvido, e o rosto dele modificado após esse evento. Aqui a gente tem a referência novamente do nome e a referência da peça VLT de Vault 01. É a primeira que a Vault lançou, praticamente. Aqui abrindo a fechadura, a gente tem um destaque muito bem feito, né, da caixa em prata, no prateado aqui ao redor. Aqui o blister, né, a box window aqui muito bem arranjada, e aqui a gente já tem uma noção do boneco. Se não tiver um reflexo aí, vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Subir aqui um pouquinho mais para vocês verem o detalhe. E para quem lembra, né, nessa invasão, o design é parecido, é semelhante, né, do ambiente onde aconteceu as lutas. Um ambiente aberto, mas com várias salas. Aqui é só uma visualização básica, quando na verdade a lateral é que a gente consegue ter acesso ao boneco. Aqui embaixo informações gerais da peça. Aqui em cima um selo novamente dos 10 anos da animação, que foi em 2024, curiosidade para vocês. Mas a gente conseguiu estar adquirindo esse ano. E aqui a gente tem acesso à peça, com muito cuidado, né? Como tudo aquilo que a gente tem que fazer. Uma outra curiosidade é que essa peça, a Jazzwares, ela fez duas peças, né, para venda. No caso, essa limitada, que é a versão de luxo, e a versão mais simples, onde ele tem uma versão mais simples também da Kaguni dele e menos peças, né?
Hoje a gente vai ver aqui, ó, ainda tem um detalhe prateado aqui dentro, né, da caixa. E aí a gente coloca a caixa aqui para poder fazer a apresentação correta aqui. Então aqui a gente tem um blister principal. A gente vê que tem 3 partes do blister. Aqui já vai caindo uma mão por aqui. A gente coloca esse primeiro que tem só o boneco. Aqui a mão, vou deixar aqui. Tem esse segundo aqui, né? Que é a caguja dele. E aqui é o blister dos acessórios menores, né? Inclusive a mão. Aqui no primeiro blister, a gente tem o boneco em si. Vou puxar ele aqui para mostrar com mais detalhes para vocês. Esse dele aqui. A cabeça dele é fácil de encaixar. A gente já percebe aqui que tem um encaixe de plug, ó. Vocês que não vê. E aqui, mais uma vez, o plug. Ó. Esse é o boneco, né? Segundo a própria caixa, ele completo, ele tem 13 peças dentro desse blister total aqui. Vários pontos de articulação, num total de 30 pontos de articulação. E aqui a gente vê a cabeça, né? Que as faces são intercambiáveis, então essa parte ela destaca para você poder trocar o rosto. Daqui a pouco a gente troca. E o que a gente tem aqui é uma articulação no dorso, né, principal. Temos aqui uma articulação. Então, esse aqui é a parte do, como eu falava, a parte da cintura e do dorso, né, que ele tem uma maleabilidade bastante interessante. São pontos. Ele gira. A questão da perna. O dorso ele gira, ó, na parte de cima, tá? Possibilita muito movimento nesse sentido, ó. Você consegue virar ele praticamente totalmente, ele consegue virar em 360. Então ele possibilita muito movimento nessa parte. Na parte aqui de baixo ele já não tem esse movimento, ó. Parte da cintura. Os braços, ele tem um giro total também aqui no ombro. Na articulação do cotovelo, ele tem... Deixa eu ver se ele também tem um giro. Sim, ele também tem um giro, né? Tem a articulação do cotovelo. A mão, o pulso não tem articulação. Na verdade, tem articulação sim no pulso. Leve, mas tem. Ó. Vê? Coloco reto, ele também empurra, certo? E ele gira também 360 o pulso. Nós temos uma articulação, né, completa aqui nos braços também, certo? A troca de mãos e intercâmbio de mãos. E aqui a gente tem uma articulação que possibilita o braço para cima ou para baixo e fazer movimentos mais difíceis. Exemplo de virar algo assim. Aqui no joelho a gente tem uma articulação simples no joelho, né? Tem essa parte da articulação aqui que dá mobilidade também, 360 aqui no caso, possibilitando abrir um pouco a perna dele, se for o caso. E a gente tem a articulação do joelho. A articulação do joelho, a gente também tem um giro de 360. E aqui no tornozelo a gente consegue ver um giro também boleado, né? Bastante interessante e uma articulação. O pé ele não articula a ponta dos dedos, mas aqui eu acho que de articulação para esse foi bastante interessante. Mesma coisa do outro lado. E atrás a gente tem aqui
né, os detalhes das mesmas articulações e da roupa, certo? Agora, deixa eu colocar ele aqui para a gente poder ir para o próximo blister. Agora vamos para essa parte aqui, para peças intercambiáveis, no caso. Então aqui a gente tem mais duas faces, além da caguja que ele tem no boneco. A gente tem a padrão da máscara padrão com os dentes na máscara. A gente tem a face dele simples, né? Aqui tem uma peça de pescoço. Vou tirar aqui. Para complementar, quando essa máscara tiver, aqui é aquela peça, a parte de baixo da máscara, né? Que tem os pinos de ferro. Eu consigo colocar aqui. Aqui a gente tem as mãos, dois pares de mãos. Um par, a gente tem a esquerda e a direita, ele estralando ou não lembro ao certo se ele quebra as articulações ou se ele só estala, né? Mas é esse o movimento, quem assistiu o anime conhece. Aqui as mãos. E aqui outras mãos no formato aberto, né? Para poses de luta é essencial, certo? Esquerda e direita também. Já nessa parte central a gente tem a base, né, de segurar. Provavelmente a cuja dele deve ser bastante pesada para poder. Eu já sinto aqui no blister que ela realmente é pesada. Então são essas as peças que vêm extras. E aqui a peça principal, que é a cocuja dele, ou cocuja, dependendo da pronúncia aí do japonês. Aqui a gente vê que ela tem uma maleabilidade bem interessante, né? É como se por dentro ela tivesse um fio de metal, né? Maleável, que dá uma mobilidade muito boa. E ela é uma peça realmente bastante pesada. E que deve dar um efeito muito bom. Articulada também aqui, a parte do encaixe. E com esses detalhes aqui da centopeia que fica muito bonito. Aqui a gente tem a outra. E aqui a gente tem uma parte de encaixe que encaixa nas costas do boneco. Bem resistente ali para sair do blister, mas saiu. Ok? A parte que encaixa nas costas, justamente na parte que tava, a gente deixou meio saindo lá. Então vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica. Então que aqui a gente está com ele, vamos fazer aqui rapidinho essa substituição. Essa peça aqui sai, tá? Essa peça aqui de trás, ela destaca para poder essa peça aqui encaixar aqui. E também para a base, né? A base, para ela segurar o boneco na base, a gente também
tem essa parte aqui, uma pequena bolinha, não sei se vocês estão vendo aqui, que ela também destaca. Mais na frente eu coloco para vocês verem. Então vamos tirar logo essa daqui. E trocar algumas peças aqui. Primeiro vamos montar ele aqui como cacuja. A gente já tem uma noção aqui. Dá uma envergada boa nisso aqui. Eu acho que está bem encaixado. Agora do outro lado. Vou puxar aqui também. Pronto, bem encaixado. E fica mais ou menos assim. Realmente deixa o boneco bem mais pesado. E aqui a gente tem a parte de trás que acabou se destacando, né? Parece que se destacar com um pouco de facilidade. Que é a área da base, né? Onde entra a base aqui, ó. Você vê que agora tem um buraquinho aqui. E aqui tá o nosso Kaneki, né? Na versão Karuja, Shakuja. Vamos trocar uma mão aqui dele para tentar fazer uma pose de luta melhor. Ela destaca, ó. Certo? Assim. E aí você acopla, intercambia a outra mão. Bem fácil e prático. E aqui a gente tem um punho cerrado com uma mão. Vou concluir aqui com a base para ver ele montado normalzinho com a base. E onde a base encaixa também. Então aqui a base tem o seu encaixe, né? Ela é bem simples. 3 pontos de articulação. Ela articula bem aqui. E aqui. E aqui no boneco ela fica justamente naquela parte onde destacou. E fica bem ao centro das costas do boneco. Aqui você dá uma pressão. E senão ela sai com facilidade. E automaticamente quando você gira, dá uma pressão aqui na parte que encaixa nas costas dele e ela abre. Então vai ter sempre essa resistência aqui nas costas dele. Mas nada que impeça de você fazer as suas poses na base. E aqui está o nosso exemplar de hoje, montado.
E aí a gente consegue fazer algumas poses com bastante facilidade. É realmente um exemplar excelente, principalmente por essa questão de vir com os 3 rostos, né? Você destaca a parte em cima do cabelo. Para poder tirar o outro rosto, certo? Parte frontal, e aqui você destaca a máscara. Então fica assim quando você destaca. Aí você faz a devida troca e o devido encaixe lá. Ó. Trocamos o rosto do Kaneki, o rosto padrão do anime, né, com a máscara e os dentes cerrados. Seu modo Kaguya. Uma peça com um peso considerável por causa da cacuja dele, né, ela realmente é muito pesada e ela é muito resistente, porém muito pesado, que deixa o boneco muito pesado para ficar por si só em pé. Então você provavelmente vai precisar do apoio para ele poder ficar em pé corretamente e fazer a pose que você preferir. Com a ajuda da base é perfeito, mas sem a base nada feito. Pronto, galerinha, tá aqui o Kaneki, né, com todas as suas peças que vieram no Bleach na caixa. Aqui tá, a gente trocou o pescoço dele, colocou o pescoço com pescoço extra, né, que vem de acordo com essa máscara para uso. Apoiamos no suporte e aqui estão todas as peças, mãos, os rostos extras e a peça de trás extra. E é isso, galerinha, a gente concluiu aqui o review do Kaneki. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar a curtida, não esquece de deixar o teu comentário e sempre lembrando que a gente tem uma peça dessa, a pronta entrega lacrada, disponível aqui para incrementar de vez a sua coleção. Você que é fã de Tokyo Ghoul, assim como eu, vai ter uma peça dessa belíssima na sua coleção, dando um grande destaque para ela.